Olá pessoal, eu sou a Gabriela Rebelo, sou médica ginecologista e obstetra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre miomas uterinos. Bom, primeiro vamos definir, né? Os miomas são tumores benignos que podem acontecer no útero, geralmente no período reprodutivo, ou seja, desde ali a primeira menstruação até a última menstruação, que é o que a gente chama de menopausa. Durante esse período, a mulher está produzindo continuamente o estrogênio, que é um hormônio que pode estimular, promover a formação e o crescimento dos miomas uterinos. E aí, bom, todo mioma uterino causa sintoma? Não. Então, a gente precisa entender que de 50% a 70% das mulheres que têm miomas, elas não têm nenhum sintoma clínico. Ou seja, elas não têm nenhum impacto na qualidade de vida decorrente desse mioma. Aquelas que têm sintoma, elas geralmente vão ter os sintomas associados, relacionados à localização desse mioma. Então, por exemplo, para aquelas mulheres cujo mioma está próximo à região endometrial, que é aquela região que descama todo mês na forma de menstruação, essas mulheres elas podem cursar com um aumento do fluxo ou do volume ou da intensidade mesmo, da duração da menstruação, que é o que a gente chama de sangramento uterino anormal. Aquelas mulheres em que o mioma está localizado mais na região mais externa do útero, elas podem ter geralmente mais dor ou até algum efeito compressivo desse mioma. Então, esse mioma pode ser tão volumoso que comprime estruturas adjacentes, por exemplo, o intestino ou a bexiga urinária, e aí ela vai ter sintomas relacionados a essa compressão. Existe também a possibilidade desse mioma ele estar abaulando, distorcendo a cavidade endometrial e com isso gerar algum impacto sobre a fertilidade. Então essa mulher pode ter dificuldade para engravidar por conta desse mioma. Então vamos agora pensar no tratamento da miomatose uterina. Bom, vai depender muito então de qual cenário a gente está vendo, né? Então para a gente definir é sempre muito necessário uma avaliação adequada com exames de imagem. Aí o seu ginecologista vai avaliar o ultrassom, a ressonância magnética, para poder definir onde está esse mioma, se a sua clínica, se o sintoma que você está tendo é compatível com a localização desse mioma, e aí propor um tratamento. Por exemplo, para os casos de sangramento aumentado decorrente à miomatose, a gente, em geral, sempre começa com um tratamento clínico. O que é isso? Tratamento medicamentoso. A gente pode fazer um tratamento não hormonal, com uso de anti-inflamatórios, por exemplo, e algumas medicações para tentar reduzir esse sangramento. A gente pode fazer o uso de medicações hormonais, que podem ser os contraceptivos, por exemplo, tanto as pílulas orais, quanto os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs hormonais. E quando esses métodos clínicos não são eficazes, a gente pode pensar em fazer uma cirurgia, que aí vai depender. Pode ser a retirada do mioma, que chama miomectomia, ou a histerectomia, que é quando a gente retira o útero como um todo. Cada cenário precisa ser estudado, né, de acordo aí com a história da paciente. E, bom, quando a gente está diante de um quadro em que o sintoma principal da paciente está relacionado à dor, compressão, né, por conta desse mioma ser muito volumoso, aí a gente tem algumas opções. Tanto começar com medidas clínicas, quanto optar aí pela cirurgia, né? Vai depender também de cada caso, de como que tá aí o exame de imagem, né? E existem ainda alguns tratamentos que são aí mais novos e bastante interessantes, como, por exemplo, a embolização, que para alguns casos específicos podem ser aplicados. Então, se a paciente tem um mioma e ele está sintomático, ou seja, ela está tendo algum sintoma relacionado a esse mioma, ela precisa da avaliação de ginecologista que esteja apto aí para ver qual que é o melhor tratamento, aquele que vai ser mais resolutivo para esse caso.